Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu quero só mandar um abraço para Diegão, que está nos assistindo ao vivo. Diegão, guitarrista. Deus lhe abençoe, viu? Bom, gente, graça e paz. Eu estou muito feliz nesse dia de hoje, né? Queria saber quantos pais a gente tem aqui hoje. Amém. Feliz Dia dos Pais para vocês também. Assim, eu tô é meu primeiro Dia dos Pais com 2 princesas agora, né? Então ganhei presente, ganhei um café da manhã de um casal da igreja, né? Uma coisa muito especial mesmo. Estou muito feliz. E hoje eu queria compartilhar uma palavra lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Todo mundo já achou o texto? Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 7. Vamos lá, todos juntos. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pelo teu caráter, Senhor, pela essência do teu ser. Nós queremos expor o nosso coração, as nossas mentes, tudo aquilo que forma a nossa estrutura diante da tua face, Senhor, diante da tua grandeza. E pedir que o Senhor nos toque, que o Senhor nessa noite nos encontre e promova alguma cura, Senhor, de acordo com a nossa necessidade, que promova alguma correção, alguma restauração, que nessa noite o Senhor venha promover salvação, quem sabe, libertação. O que nós queremos é, nos aproximando de Ti, Senhor, nos tornarmos mais filhos, em identidade, em essência, sermos cada vez mais participantes da Tua natureza, porque eu sei que essa é a grande vontade do Teu coração, de que a nossa incredulidade seja substituída por uma confiança real. E nós Te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Hoje, naturalmente, secularmente, se comemora o Dia dos Pais. Nós estamos celebrando o Dia dos Pais, mas eu acho que em nenhuma outra geração da história nós temos filhos tão órfãos de pais, né? E eu acho que a pior orfandade é quando a gente tem o pai perto e a gente não tem o afeto do pai, a presença do pai. Essa é a realidade de muita gente.
Eu, por exemplo, não conheci meu pai biológico e tive um pai adotivo que foi muito ausente durante a infância, aliás, até o tempo em que eu me converti. Depois que eu me converti foi que nós tivemos o nosso relacionamento restaurado. E isso, em parte, foi bom, porque aquela lacuna, né, ela, de uma forma quase que forçosa, ela foi sendo preenchida pelo Pai, Deus, né? E eu sei que é muito triste, como eu vivi essa realidade, eu sei que é triste a gente ter um pai e não ter a presença do Pai. Até porque os pais, eles não são somente superiores aos filhos, maiores que os filhos, em relação ao conhecimento, ou à força, ou em relação a qualquer outra característica humana. Os pais, na realidade, eles existem para serem uma representação de Deus, uma representação do afeto, do cuidado, da proteção, da cura, da provisão. E Deus nos estabeleceu nessa terra como pais para sermos essa representação. O pai, ele tem a obrigação de nutrir o seu filho, de educar o seu filho, de corrigir quando necessário. E há nos pais, de um modo geral, um sentimento de desinteresse. Entenda, tudo que nós fazemos por nossos filhos não é em vistas a ter um retorno. Nós fazemos por amor. E isso faz parte da natureza do próprio Deus. Pelo bem dos nossos filhos, nós nos sacrificamos. E há um teólogo chamado Charles Rod, que ele escreve algo interessante falando acerca disso. Ele diz que o amor paterno por seus filhos é misterioso, imutável e abnegado. É uma forma de amor que ninguém, senão um pai e uma mãe, podem conhecer. E isso é verdade. A gente tem tido experiências na Sal e Luz, graças a Deus, né, de ser uma igreja fiel à palavra, obediente à palavra, quando diz multiplicai-vos, né, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, é bebê nascendo a todo instante, né? E a gente ouve isso, eu ouço isso o tempo todo, né? Meu irmão, é um amor que você não consegue explicar. É uma paixão. Vê Douglas aí, está abestalhadinho. Mudou, está tranquilo, você só vê Douglas sorrindo, feliz da vida, né? Acabou o estresse, porque o foco muda, né? Estava compartilhando com Camila esses dias, ela, na verdade, me dizendo, né, que quanto mais Estezinha vai crescendo, mais parece que o amor vai ampliando, o amor vai acompanhando o crescimento do filho, né? E isso é um dom de Deus. E qualquer inversão disso, na verdade, é uma forma de perversão, de pecado, né? Quando você vê um pai com desinteresse pelo filho, alguma coisa de errado tem. Quando você vê uma negligência, quando você vê uma violência, isso, na realidade, é fruto do pecado na natureza humana. São ainda reflexos da queda, né, e de um distanciamento de Deus. E, embora esse texto que nós lemos em Gálatas, que tem tudo a ver com o que eu estou falando, seja um texto muito simples, na realidade ele é extremamente profundo. Ele é um texto extraordinário no seu conteúdo, porque ele está tratando de algo que é essencial dentro do Evangelho de Jesus Cristo, de uma teologia que é básica, é pura, mas que é essencial para a vida de qualquer pessoa. E nós encontramos aqui um tema daqueles que são centrais no Evangelho, que é a questão da nossa filiação. Então, para que você seja tocado por Deus, para que você seja tratado por Deus, curado por Ele, restaurado por Ele,
você não precisa encontrar na palavra algo que alguém nunca encontrou. Tem muita gente assim, que se volta para a Bíblia atrás de mistérios, que se volta para a Bíblia atrás de algo que seja original, de uma revelação que ninguém nunca teve. Mas, na realidade, essas verdades fundamentais são as que trazem realmente cura para a alma, as que promovem a maior transformação de vida e que nos torna mais semelhantes a Jesus. Então você também não precisa ter um doutorado em teologia para ser profundamente tocado por essas verdades de Deus. Pelo contrário, é nessa simplicidade do Evangelho que nós encontramos a proposta de Jesus de nos dar vida e vida abundante. Porque Evangelho é isso. É vida, é transformação, é você ter uma vida cercada pela bênção e pela proteção do Pai. E é nessas coisas simples, puras e básicas que nós encontramos essas revelações poderosas. Então, eu queria, antes de continuar, fazer uma pergunta para você. Como é que você acha que o Pai te vê nessa noite? Como é que você pensa que Deus te enxerga? Olhando para a sua vida do jeito que ela está, não sei, alguns estão com a vida equilibrada, né, as coisas estão indo bem, outros nem tanto. A vida está uma bagunça, as emoções estão, se não a flor da pele, num turbilhão de dúvida, de confusão, de medo, de estresse. Mas, fazendo essa pergunta, como é que Deus te vê hoje à noite? Você se sente como? Distante de Deus? Perto de Deus? Deus está feliz com você quando você pensa em que Ele te vê e te conhece? Reflita um pouco a respeito disso. Porque tudo tem sentido quando nós encontramos o Evangelho real de Jesus Cristo. As coisas elas começam a entrarem nos eixos a partir do momento em que a gente vai tendo revelação da vontade de Deus e vamos entrando no trilho dessa vontade. Então, aqui nós estamos, como eu disse, diante de um cristianismo que é básico, que é elementar, que é puro, que é simples, sem sofisticação, sem arrudeios. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta em Gálatas 4, pudesse acompanhar comigo essas revelações que o apóstolo Paulo nos traz. Primeiro, ele vai dizer e fazer uma comparação entre o herdeiro e o escravo, entre o filho e o servo. Ele diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Então, o que o texto está querendo dizer é que, naquela época, havia a figura do tutor. Quando a palavra usa esse termo guardião, no original é tutor. Tutor era um servo que trabalhava na casa e que tinha a responsabilidade de administrar a casa e, especialmente, de cuidar dos filhos daquele pai de família. Então, ele representava a autoridade na casa. Embora os filhos fossem, por essência, fruto daquele dono da casa, eles tinham quase que a autoridade de um escravo, a liberdade de um escravo, porque tudo quanto eles precisavam fazer, onde quer que eles fossem,
eles tinham que prestar conta aos seus tutores. Era uma espécie de mordomo. E Paulo está dizendo que enquanto o filho, embora sendo herdeiro, ele é criança, ele está debaixo da autoridade de um tutor. Ele não pode coisa alguma. Ele não tem recursos, ele não tem liberdade para ir onde quer, ele precisa estar submisso às ordens dos guardiães, ou dos administradores, ou dos tutores da casa. E Paulo faz um paralelo com a nossa realidade antes de Jesus Cristo. Embora, do ponto de vista real, nós tivéssemos acesso às bênçãos de Deus, não acesso, essa realidade já existisse, né? Da riqueza de Deus, do acesso a Deus, pela nossa falta de conhecimento, nós estávamos limitados. Nós não tínhamos como tomar posse dessas riquezas e dessas bênçãos. Então, enquanto alguém está alheio a essa revelação, a esse conhecimento, ele é como aquela criança que está debaixo de um tutor. Ele é dono de tudo, mas ao mesmo tempo ele não pode nada. Ele não tem direito a nada, porque ele está debaixo da lei. Ele está debaixo de um regulamento. Então, há uma canção popular que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono, né? Mas enquanto você não tem a revelação daquilo que lhe cabe por direito, de acordo com a palavra, você não tem autoridade para fazer uso dessa filiação. É aquela velha história: todos são filhos de Deus? Não. Enquanto nós não nos submetemos à autoridade do Pai, enquanto nós não entramos pela fé nessa relação de filiação e de adoção, nós permanecemos como criaturas. Todas as coisas permanecem postas para nós, mas sem o conhecimento legal, sem o recebimento, a submissão desses parâmetros ou desses padrões que a Bíblia estabeleceu, nós não temos acesso a coisa alguma. E é isso que Paulo está tentando nos dizer. Mas, para aqueles que, pela fé, entraram em aliança com Jesus, o texto continua. Ele vai continuar no versículo 3 dizendo: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E aí eu queria chamar a sua atenção para uma expressão, que é a plenitude do tempo. Mas quando chegou a plenitude do tempo. Essa mesma expressão é usada no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, em se tratando do nascimento de Jesus. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Jesus Cristo. E essa plenitude do tempo traz uma realidade muito profunda. Porque há muitas pessoas para as quais essa vida não faz sentido. A pessoa ela começa a ter conhecimento do mundo, e ela começa a ter conhecimento da história, e esse conhecimento vai se ampliando, e ela vai tendo conhecimento do universo, e ela começa a analisar a grandeza de todas essas coisas, a grandeza do como nós chegamos até aqui, para onde nós estamos indo, em que sentido caminha a humanidade, e ela entra em desespero. Porque se eu e você pararmos para pensar, à luz da história, nós somos uma gotinha nesse universo. Cada um de nós somos um pequeno grão de areia. Sendo muito otimista, nós vamos viver aqui em torno de 100 anos, vamos dizer assim. Né? Aleluia. Então, o que é isso para um universo com bilhões de anos de existência? O que é isso para uma história da humanidade
escrita há, sei lá, 10 mil anos, 12 mil anos. A minha existência e a sua, do ponto de vista metafísico, não significa muita coisa. E muita gente entra em parafuso a partir disso. A vida não faz sentido. E muita gente começa a desenvolver uma série de enfermidades emocionais, psicológicas, a partir desse questionamento. É por isso que muita gente prefere se refugiar na droga. É por isso que muita gente não tem amor ao próximo, não tem amor pela vida, porque acha que a vida ela não faz sentido. É um ciclo interminável de uma coisa que se repete constantemente e ninguém sabe onde vai dar. A qualquer momento, um asteroide pode se chocar contra a Terra e tudo se acabou. A qualquer momento, um acidente, uma tragédia bate na nossa porta. Então, que sentido faz viver? Isso é o que muita gente pensa. Mas o que o texto está nos dizendo é que Deus é o Senhor absoluto da história. Ele é aquele que governa a história. E quando diz, e vindo à plenitude dos tempos, isso fala do tempo em que Deus achou adequado. O tempo em que Ele achou por bem enviar o seu Filho para salvar a humanidade. Deus determinou esse momento. Agora era o tempo. E essa era uma era onde profecias precisavam ser cumpridas. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus, quando amaldiçoou a humanidade, ele disse que poria inimizade entre o diabo e a semente do homem. E disse que o homem lhe pisaria a cabeça. Isso é uma profecia acerca de Jesus Cristo e que se cumpriu em Jesus. Eu queria que você abrisse comigo aí no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7,14, falando a respeito dessa plenitude do tempo. Isaías profetizou aproximadamente 800 anos antes de Jesus nascer, e ele diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida, e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Esse é um fato histórico. Quantos e quantos sinais não aconteceram naqueles dias em Jerusalém para demonstrar a glória de Cristo? Se você pular comigo para o capítulo 9 de Isaías, versos 6 e 7, algo que a gente costuma cantar bastante aqui, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E essa profecia também se cumpre na plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus Cristo. Então, essa é uma resposta para aqueles que acham que a vida não tem sentido, que olham para a vida e não conseguem enxergar uma razão de ser. Deus é o Senhor da história. Todas as coisas estão sob o seu governo. A vida não é um grande acaso. A terra não está solta no cosmos a mero acaso, não. Tem uma razão de ser. E Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Amém? Segundo lugar, aí no versículo 5,
ele vai dizer que isso aconteceu. Eita. Isso aconteceu a fim de redimir os que estavam sob a lei. Isso aconteceu a fim de redimir os que estavam sob a lei. E isso tem uma relação com a lei do próprio Deus. A lei dos hebreus. Deus estabeleceu a lei, mas de acordo com a lei, nenhum ser humano na face da terra poderia salvar-se. Porque não havia ninguém que fosse capaz de cumpri-la integralmente. Como está escrito, aquele que lê essas coisas, por elas viverá. Mas ninguém é capaz de cumprir perfeitamente todos os mandamentos da lei. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa um jogo de indagação, perguntando se a lei, como ela enaltece o pecado, porque eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse o que é o pecado, o que significa o pecado. Será que a lei que era para a vida agora se tornou para a morte? De modo algum. Mas é exatamente a lei o que me revela a necessidade que eu tenho de Jesus Cristo. Aquilo que pela lei eu era impossibilitado, ou estava impossibilitado de fazer por mim mesmo, Jesus vem, cumpre a lei e morre como um sacrifício substitutivo. E ele agora leva a minha morte, a sua morte, a morte da humanidade, a condenação, a culpa pelo pecado. Jesus toma o preço sobre si e paga esse preço por nós. Daí, Paulo dizer, a fim de redimir. O que é redimir? É resgatar, é salvar. É um ato que promove libertação. Infelizmente, muita gente ainda insiste em querer viver debaixo da lei. Tem muita gente com zelo pela palavra, mas que não conhece a palavra. Ou melhor, o espírito da palavra. E insiste em viver pela lei. Insiste em viver de regra. Insiste em viver por uma religiosidade fria. O que não promove vida. Pode produzir uma máscara. E tem tanta gente vivendo mascarado, que parece que a máscara já grudou na cara. A coisa mais difícil é a pessoa se libertar dessa máscara. Mas essa não é a proposta de Jesus. Porque o texto diz, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Amém? Sob a lei nós tínhamos condenação, culpa, uma elevação do pecado sobre nós. E aí Jesus vai lá e nos resgata desse modelo, para nos levar para uma lei que é segundo a liberdade. Essa lei pode ser também as religiões às quais nós estávamos anteriormente. Você imagina o que é o sujeito para se relacionar com Deus, ou para receber uma bênção divina, uma graça, como seja, uma luz, ele precisar sacrificar bodes, animais, se banhar com aquele sangue, entregar oferendas para deuses estranhos, que não são deuses, são demônios, segundo a palavra. Você imagina o que é na Índia, por exemplo, você ter pessoas que adoram rato, cobra, boi, e adoram literalmente, prestam reverência, se ajoelham, beijam. E a palavra nos diz que o Senhor veio para nos redimir dessa ignorância. Hoje, aqui perto de nós temos gente que paga penitência a coisas que definitivamente não são deuses, não representam coisa alguma, mas que por terem a mente escurecida, elas não conseguem enxergar a luz do Evangelho. E hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor Jesus
vindo à plenitude dos tempos, ele se revelou para nos redimir de toda essa sorte de enganação, de confusão, de falsas ideias a respeito de quem é o Pai. E seja a lei, seja qualquer outro credo, a grande verdade é que em Jesus Cristo você pode ser livre, meu irmão, completamente livre. Receber a adoção de filho. Enfim, o problema da culpa foi resolvido. Aquilo que Homero não podia fazer por si, Jesus fez por ele. Aquilo que Ana não podia fazer por ela, Jesus foi lá e fez. E ele, na sua morte, nos substituiu. Ele levou a culpa em nosso lugar. E nos redimiu. Porque antes o diabo, por força do pecado, tinha autoridade sobre a nossa vida. A morte produzia um efeito terrível na nossa vida. Mas aquele que crê em Cristo não morrerá. A vida é uma passagem. Como eu já disse aqui, morrer é voltar para casa. Amém? Terceiro lugar, nós deixamos de ser escravos para nos tornar filhos. Vou repetir, nós deixamos literalmente de ser escravos para nos tornar filhos. Ainda no versículo 5 ele diz, para que recebêssemos a adoção de filhos. E eu vou dizer uma coisa para você, não existe diferença entre um filho legítimo e um filho adotivo aos olhos de Deus. Não existe. Eu sei o que é essa realidade e absolutamente não vejo diferença na minha criação, por exemplo, em relação à minha irmã, que é legítima, né? Eu sou adotivo, que nem me lembro que sou. Ela é legítima. Mas ela morre de ciúme, porque minha mãe ama mais a mim. Quando ela vê esse vídeo, ela vai ficar irada. Né? E, infelizmente, há relações adotivas em que alguns pais, eu acho que até por ignorância, fazem essa separação, né? Onde um filho legítimo tem mais direito do que o outro que é adotivo. Os legítimos estudam em escola particular, o adotivo estuda em escola estadual. Eu não sei o que é isso. Mas para algumas crianças, você imagina como deve ser terrível. Por mais que se diga assim, mas você tinha que estar na sarjeta e agora tem que agradecer pelo pouco que tem. Mas infelizmente a nossa estrutura não funciona assim. Né? Gera muito complexo, muito trauma. O que eu estou querendo dizer é que se em relações humanas essa realidade da adoção pode ser absolutamente perfeita, como é uma filiação legítima, eu acho que não seria nem legítima, poderia ser natural, né? Que dirá Deus quando nos adota? Nós somos filhos de fato. O termo adotivo é porque nós não nascemos essencialmente da natureza de Deus, sem pecado, né, puro. Não, nós nascemos de uma semente contaminada. Mas Ele nos adotou, Ele nos envolveu, nos abraçou e não joga isso em rosto. Ele não faz acepção de pessoas, como está escrito lá em Tiago. Deus nos vê como filhos, nos abraça integralmente, totalmente, nos ama, como nós cantamos aqui. Eu não sei por que é tão difícil para nós confiarmos nessa palavra. E eu sei que o maior empecilho para nos aproximarmos do abraço do Pai, da cura do Pai, da restauração do Pai, da bênção do Pai, da provisão do Pai, é a nossa incredulidade. Não é o amor de Deus que é insuficiente. Não é o cuidado de Deus que está recolhido. É a nossa falta de confiança que nos trai. É a nossa falta de fé que entristece demais o Espírito Santo, mas Ele está aí, pertinho de você.
Ele te vê a cada manhã, quando você acorda, quando você sai para trabalhar. Eu fico imaginando, até pela minha própria vida, às vezes Deus suspirando por um momento a sós comigo, por um momento a sós com você, onde a gente possa exaurir as nossas ansiedades, os nossos dilemas, as nossas dores, mas nós definitivamente somos uma geração desconfiada. Assim como é com nossos pais naturais. Com raríssimas exceções, nós temos pessoas que vão até o pai, e a vida é um livro aberto para o seu pai biológico, e não tem receio de contar qualquer coisa que seja. Salvo raríssimas exceções, porque na maioria das vezes nós vivemos vidas independentes. É verdade ou não é? Estou falando alguma besteira aqui? Nós costumamos dizer que nossos pais não têm nada a ver com a nossa vida, né? A minha vida só diz respeito a mim mesmo. E eu fico imaginando quanto nós partimos o coração de Deus por essa rebeldia, por essa indiferença em relação a Ele. E não é, meu irmão, de forma alguma, uma maneira que Deus encontra ou busca de nos tolher ou de nos controlar, não, é puro amor. Ele quer satisfazer o nosso coração. Jesus quer satisfazer a nossa vida. Ele quer ser o nosso maior amor, porque só Ele é capaz de preencher os lugares vazios da nossa existência. E aí Paulo vai dizer que é para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Você diz, poxa, como é que eu posso me tornar filho de Deus? João capítulo 1 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3, 1 João 3 vai dizer, veja como é grande o amor que o Pai tem por nós, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato o somos. Você é filho, meu irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga isso para ele ou para ela. Você é filho. Em Jesus, você não precisa andar mais com medo. Quais são os teus medos? Quais são tuas dores? Você não precisa mais andar sofrido. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Você não precisa viver subjugado a isso, porque você tem um Pai que é o detentor do maior poder desse universo. Ele é o próprio poder em sua essência. Ele é o próprio amor em sua essência. Alguém já disse que Deus não ama, porque amor não é o que Ele faz, amor é o que Ele é. Deus é amor, ponto final. Em quinto e último lugar, de miseráveis pecadores, nós passamos a ser participantes do DNA de Deus. De miseráveis pecadores, nós passamos a ser participantes do DNA divino. Está aí no versículo 6. Paulo vai dizer, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Amém? O que é que isso significa? Significa que eu tenho agora o DNA de Deus. A essência que eu não tinha quando eu nasci, Deus implantou em mim, por meio de Jesus Cristo. O meu espírito nasceu da água, que é a palavra, e do Espírito Santo que passou a habitar no momento em que eu entreguei minha vida a Jesus. Esse DNA, como a gente sabe, é a forma mais segura hoje de se confirmar uma paternidade. Entende? Do ponto de vista espiritual, a maior garantia que eu e você temos de que somos filhos de Deus é a presença do Espírito Santo habitando em nós. É a certeza de que o Espírito vive em nós, se move em nós. É esse mesmo Espírito
que testifica conosco que somos filhos de Deus. E abra comigo aí sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 15. Romanos 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Só um detalhe. Isso é muito profundo o que Paulo está dizendo. Porque há muitos espíritos pelo mundo. E há muita gente expondo sua vida para receber qualquer tipo de espírito. Espírito que escraviza, espírito que engana, espírito que subjuga, espírito que enlouquece. Sabia disso? Tem muita gente expondo sua vida para espíritos que inclinam para o mal. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês, irmãos, não receberam um espírito que os escravize. Você não precisa ir muito longe. Faça uma pequena pesquisa que você vai ver que em algumas religiões há espíritos específicos para determinadas ações. Espíritos que atuam especificamente na prostituição, espíritos que atuam especificamente no vício, espíritos que atuam especificamente na violência. Paulo está dizendo, vocês não receberam nenhum espírito que tenha relação com qualquer uma dessas coisas, para outra vez estarem temendo ou amedrontados. E ele continua, mas receberam o Espírito, com letra maiúscula, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba significa paizinho, painho. É pai no sentido mais íntimo da palavra. Eu tenho 2 filhas, Esté obviamente não sabe falar, mas já faz besourinho para papai. Né? Para mamãe não, Camila pode confirmar isso. Mamãe, mas para papai ela faz besourinho. Né? E tenho Gabriela, a mais velha, que já é o meu orgulho, né? E a forma como ela confia, como ela me abraça, como ela se deita comigo quando eu estou, sei lá, na cama, assistindo TV, qualquer coisa que seja. Eu acho que isso é uma expressão do que a Bíblia está querendo dizer, da forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Deus não se impressiona com os nossos aparatos, Deus não se impressiona com o nosso jeito polido de orar algumas vezes, né? Amado Deus e querido Pai, Tu és o eterno Criador. Deus não, isso não significa nada. Você já imaginou que tristeza, Gabriela, para me pedir um chocolate, dizer, amado, soberano, meu Deus, você ia matar meu coração, porque eu conheço o coração dela. Com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que chegar como eu sou. Davi vai dizer que Deus não se agrada de sacrifícios, nem de holocaustos, do contrário, eu te daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito, porque Deus se agrada da verdade no íntimo. Não importa qual seja o tamanho do teu pecado, qual seja o tamanho da tua falência, o que Deus quer saber é a verdade, é você chegar para Ele e dizer, Pai, me ajude, porque eu queria, mas eu não consigo, me dê forças, e Ele dá, porque Ele é Pai. Deus não se impressiona com os nossos cultos, com as nossas formas, o que Ele quer é você, de coração, é intimidade, é verdade, é tempo de qualidade, é isso que Deus espera da gente. É que a gente tenha essa ousadia pela fé no nome de Jesus. Por isso que Ele é o novo e vivo caminho. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Nós não precisamos de mediadores. O que Ele espera é que
nós possamos dizer pela fé: Abba, Pai. Paizinho, papai. Seu Fernando que é baiano, né? Eu que sou para painho, né? Painho, vem aqui. Escuta a minha voz, Senhor. Estou com medo, estou com dúvida. Estou precisando de ajuda. Eu preciso de força, eu preciso de visão, Senhor. Eu preciso de um milagre. Não importa o que seja, Ele é o teu Pai. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Amém? Mas foi isso que Jesus fez por nós. E Paulo termina esse bloco dizendo, ou melhor, nos chamando de herdeiros. Ele diz assim: vocês já não são mais, ou melhor, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Isso significa que eu e você participamos de todas as riquezas que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Todas as bênçãos que eu e você precisamos para uma vida abundante, para uma vida restaurada, para uma vida plena, para uma vida vitoriosa, por que não? Mas graças a Deus que nos faz andar vitoriosamente em Cristo Jesus, nos faz triunfar em Cristo. Ele é o detentor de tudo que nós precisamos. Por isso, não deixe que hoje, nessa mensagem, nesse dia dos pais, a relação, talvez, capenga que você tenha tido com seu pai aqui na terra, venha influenciar a sua relação com Deus. Essencialmente, isso acontece. A gente tende a transferir os vazios, a gente tende a transferir as lacunas, a gente tende a transferir a timidez da nossa relação com o Pai terreno para Deus. E esse é um exercício que nós precisamos fazer o tempo todo, para transformar a desconfiança em confiança, a incredulidade em fé, a insegurança numa relação de intimidade e de amor com aquele que tem cuidado de nós. É o que diz Efésios. Amém? Deus é o Pai que você nunca teve, que eu nunca tive. E Ele quer continuar a ser até o dia em que nos encontremos com Ele de uma vez por todas, aí com o corpo glorificado, para uma vida livre de toda forma de dor e de sofrimento. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, porque por melhor que tenha sido seu pai, você pode dizer para ele: Deus é o Pai que você nunca teve, mas que tem cuidado de você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.